Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos em uma bolha financeira? Afinal, o que é uma bolha? Como identificá-la? Quais são os riscos se realmente essa bolha estourar? E como se proteger? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Vininvest, o canal de finanças, economia e investimentos, para que você tome a melhor decisão de investimentos. Já deixe lá o seu like, inscreva-se no nosso canal que o vídeo começa agora sem enrolação. Antes de qualquer coisa, é importante você saber que não fazemos aqui recomendação de investimento, apenas informação e conhecimento para que você tome a melhor decisão. Sem enrolação, já vamos direto a esse vídeo de hoje. Eu peço a sua atenção porque esse vídeo vai ser um vídeo costumeiramente maior do que os outros vídeos. Por isso, clique ali naqueles 3 pontinhos, coloque em velocidade 2 para que você não perca nada. E se for o caso depois, você volta com calma para identificar cada um desses pontos. É um vídeo de alerta sobre o cenário econômico que nós estamos passando. Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma bolha financeira? Que muita gente tem colocado. Será que nós estamos nela? O que caracteriza uma bolha é um momento em que os ativos passam a subir ou passam a ter preços extremamente elevados, acima do seu real valor. Então vamos separar aqui então preço de valor, como diria Warren Buffett, o grande investidor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. O que o Buffett quer dizer com isso? Que muitas das vezes você acha que algo está caro, mas ele tem valor, ele pode continuar subindo mais. Por isso, ele não está caro, porque o valor dele é muito grande. Então, nós temos que primeiro separar isso. Muita gente deixa de comprar um ativo porque acha que está caro. Mas cuidado, essa avaliação tem que sempre ser feita. Segunda informação importante desse vídeo de hoje. Você tem que entender que os grandes investidores, aqueles que se provaram no tempo, ao longo de 20, 30 anos, eles ganham dinheiro em média 20% a 30% ao ano. Isso mesmo, a rentabilidade é de 20% a 30% ao ano. Só que o grande destaque desses investidores não é quanto eles ganham, é quando o mercado vira para um mercado de baixa, eles perdem bem menos do que outros ativos. Então fique esperto, de 20% a 30% eles ganham no mercado de alta. E quando o mercado vira, eles perdem muito menos do que o mercado. Bom, quando nós temos um mercado de bolha, então, é quando acontece então o famoso efeito manada ou a especulação. É aquela história que você ouve dizer que um ativo está bastante atraente. Aí você fica de olho nele e ele só sobe, até que chega um momento que você fala, vou comprar. Aí você compra, ele sobe mais um pouco. Você começa a cutucar a pessoa do lado e falando, olha, você não vai comprar esse ativo não? Tá uma beleza, hein? Tô ganhando bastante. E dali a alguns meses você convence mais um. E essas pessoas param de analisar o valor do ativo, o que está por trás. E só compram porque passa a sensação de que ele está sempre subindo. Então essa é a manada. As pessoas não olham o que está em volta, mas passam a seguir todo mundo o mesmo pensamento. Qual é o risco da manada? É a manada estar indo sem pensar para um buraco no médio ou no longo prazo. Pense a respeito disso, tente pensar fora. E qual é a característica, por fim, final da manada? Nós ainda não estamos nessa reta final, mas atenção, as pessoas começam a ver que o ativo só sobe, e elas começam então a vender casa, vender carro, vender os bens que forem para comprar esse ativo especial, porque esse ativo é mágico, ele é novo, ou ele tem algo supostamente diferenciado. Então, se você já viu ou já ouviu falar desse cenário, essa é uma bolha. Já vai deixando o seu like aí, porque esse vídeo é diferente. Como identificar uma bolha? Você já parou para se perguntar, bom, se existe uma característica, qual é ela? Algumas características básicas para você sempre se questionar. Primeiro, um preço do ativo subiu demais. Lembrando, tem preço e tem valor, você tem que saber analisar isso. E o que significa ele subir demais? Ele ficar muito, mas muito distante das médias, principalmente médias de 21 dias, a média às vezes de 200, que já é um período bem longo. Então, quando um preço se distancia demais, a média está aqui embaixo e ele está lá em cima, opa, liga o sinal de alerta porque algo pode estar acontecendo. Segundo ponto importante, inúmeras pessoas querendo comprar. Aquele sentimento de só compra e ninguém quer vender ativo nenhum. Ou seja, as pessoas querem ficar rico com esse novo ativo.
E quando você pergunta, tem alguém querendo vender? Pouquíssimas pessoas querendo vender. Então gera aquele sentimento extremamente positivo. Terceiro ponto para você identificar. Os compradores não têm muita familiaridade com o ativo. Quando você pergunta para a pessoa, por que você está comprando isso? Não, estou comprando porque só sobe, não cai nunca. E a pessoa não sabe te dar mais uma explicação mais detalhada, mais fundamentada para se avaliar o valor. Ela se concentra no preço e esquece de olhar algo que possa estar por trás. Por fim, então, gera um sentimento de ganância, de euforia. As pessoas só pensam em ganhar e não conseguem avaliar o risco de perder. E acontece o FOMO. Você já ouviu falar do FOMO? É o Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Tá todo mundo ganhando, eu vou entrar também porque eu não quero ficar de fora. Comece a reparar se o investimento que você está realizando aí na sua renda variável tem alguma dessas características. Subiu demais? Tem muita gente querendo comprar e pouca gente vendendo? As pessoas não conhecem nada do ativo e estão comprando? E aquele sentimento de euforia, de ganância está presente para não ficar fora do jogo? Fica atento. Aqui é um ciclo muito interessante que acontece quando nós colocamos algum ativo. Verifica. A primeira fase do ativo é a fase de discrição, ou alguns chamam da fase do pessimismo. São aquele momento inicial que os investidores bem informados entram no ativo. Geralmente eles entram e compram esse ativo e ele começa a render muito lentamente, quase vagarosamente. Num segundo estágio, começam a entrar os investidores institucionais, ou seja, grandes bancos, grandes fundos de investimento, fundos de pensão. E aí nós começamos a ver então que ele começa a descolar mais rapidamente da média de preço, que é essa linha cinza. E aí nós começamos a ver então a fase da consciência. Saímos aí de um pessimismo, entramos num ceticismo. Muitas das vezes podemos ter aqui alguns ajustes de preço ao longo desse processo. Normal, veja que o ativo continua subindo, a média dele está aqui. Depois nós entramos então na fase do modismo. O que é o modismo? É isso que eu estou falando, quando a população não entende dele, as pessoas físicas não entendem e começam a comprar. Nesse momento, a mídia começa a dar atenção para ele. O entusiasmo se eleva, as pessoas acham que só vão ganhar. A cobiça sobe, chegamos no estágio da ilusão, lá no topo. E aí ele está então no modismo ou no otimismo absurdo. E de repente temos uma redução de preço aqui desse ativo. As pessoas começam a se questionar, será que realmente é isso? Mas ele tem uma subida novamente, volta ao normal. Aí novamente as pessoas acreditam, não, agora ele vai retomar. E de repente nós caímos na fase da decepção ou da confirmação da euforia. É quando esse ativo desaba. Comece a se perguntar em que fase o ativo que você está investindo na renda variável está. É um momento inicial? É um momento que os institucionais estão entrando? É um momento que a população, as pessoas físicas que não estão bem informadas estão entrando? Prosseguindo aqui, eu quero trazer para você mais uma informação. Esse é o momento econômico que nós estamos vivenciando. Nós estamos no momento da maior injeção de dinheiro da história. O que significa isso traduzindo para vocês? Os bancos centrais mundiais, a partir daquela crise que nós tivemos em março de 2020, começaram então a injetar dinheiro na economia. E injetar de que forma? Duas formas principais. Primeiro, fornecendo auxílios e subsídios, principalmente para a população mais carente. Ou seja, literalmente distribuindo recursos para essa população. Só que o dinheiro não se cria de nada. Alguém, em algum momento, tem que pagar essa conta. Então, muito bem, foram gerados um recurso extraordinário que ainda não cedeu. E eu vou te mostrar aqui no gráfico do que nós estamos falando desse volume de recursos. Vou entrar aqui nesse gráfico primeiro para você entender do Banco Central americano o volume de recursos. Veja que nos últimos anos, 2006 até praticamente aqui 2019, o balanço do Fed, ou seja, os recursos que foram criados geraram abaixo de 4 bilhões. Então chegamos aqui próximo de 1 para 4, vamos arredondar para facilitar o cálculo. Aumentou 3 bilhões num período aqui, estamos falando de um período aproximadamente de 13 anos. Somente no período agora de 2020 para 2021, nós saímos então de 4 para 8, aumentamos 4 bilhões em apenas 12 meses. E quando se tem muito dinheiro na economia, um excesso de recurso na economia, a tendência é que se gere inflação. Então é isso que você vai ver aqui nesse segundo gráfico, que é importante você entender. O M2 é o dinheiro jogado na economia e a inflação. Então você vai verificar então
que esses gráficos eles tendem a caminhar juntos. O gráfico preto é o gráfico do M2, o recurso na economia até o dia 1º de fevereiro. Veja, eles tendem a acompanhar. Só veja o que aconteceu aqui em 2021. Disparou. Olha aqui para onde chegou aqui o recurso colocado na economia. E veja que a inflação ainda não disparou. Então esse é um receio muito claro que existe nos governos, da inflação disparar. Mas nós já temos aqui uma expectativa de inflação nos países desenvolvidos, em particular nos Estados Unidos, que já está chegando a 3,5%. Veja, meus amigos, que ela girava aqui, ó, no ano de 2020 estava aqui em torno de 0,5%, veio subindo. Nós estamos em 3,5%. E repara que esse nível de 3,5% é o maior nível desde lá quando? Da última crise, de 2008, a crise do subprime. Essa é a preocupação dos governos. Injetaram muito dinheiro na economia. Quando injeta muito dinheiro, a tendência então é que isso gere inflação. E se a inflação continuar, é o que essa bolha pode estourar. E se você acha que isso é só no mercado americano, eu trago para você esse último gráfico. Esse é o balanço aqui então do Fed, o Banco Central Europeu. E veja se não é a mesma coisa. Veja o que nós estamos verificando aqui, é o balanço dele aqui embaixo. Veja como estávamos, olha aqui, ó, em torno de 1 bilhão. Chegamos aqui de 1 bilhão até mais ou menos aqui, ó, 4. Subiram 4 bilhões. E o que aconteceu então daí para frente? Chegamos em quase 4 bilhões em apenas um ano. Veja, é maior até que o Banco Central Americano, o Fed. E aqui nós temos a inflação. Repare então na linha branca. A partir do momento que ela começa a estacionar, a inflação vai reduzindo. Só que de repente, quando aumenta ou novamente injeta-se dinheiro na economia, olha o que vem acontecendo. A expectativa de inflação lá já está em 2% na Europa. E subindo, veja que estava negativa aqui embaixo e de repente subindo assustadoramente. Então isso é o que você tem que ficar atento. Voltando para cá, nós estamos tendo então os auxílios ou subsídios e o dinheiro injetado na economia. Também temos um cenário dos bancos centrais comprando títulos para tentar segurar o preço. E aí o que acontece? O cenário, taxas de juros baixíssimas, principalmente nos países desenvolvidos. Os subdesenvolvidos não, já começaram a subir as taxas de juros, principalmente Brasil, Turquia, enfim. Mas nos países desenvolvidos, o que nós estamos vendo é taxa de juros em 0%, como nos Estados Unidos. Lá o Fed manteve a taxa de juros de 0 a 0,25%, ou negativo, como por exemplo na Europa. Ainda estamos na fase da negação. Os bancos centrais ainda não sabem o que fazer, porque se aumentar a taxa de juros, nós vamos ter um problema, que é o que você vê agora. Nós temos um elevado número de pessoas desempregadas, mas com renda. Como assim? Foi gerado dinheiro. Nos Estados Unidos, as pessoas preferem ficar em casa recebendo esses auxílios e subsídios do que trabalhar, porque está confirmado que eles recebem mais para ficar em casa. Por que irão trabalhar então? Qual é a necessidade se eles recebem mais? E estando com esse recurso, eles acabam gastando mais. E a inflação acelerou. Então a inflação está alta. Mas tem um problema. A renda fixa mundial está negativa ou muito baixa. E o que as pessoas fazem então com esse dinheiro? Olha, eu tenho um dinheiro na mão. Eu não tenho com que gastar na renda fixa. Não traz retorno nenhum. Vou investir na renda variável. E aí as pessoas começam a se arriscar. Principalmente aí no mercado de ações e mais recentemente no mercado de criptomoedas. Se você já está entendendo e gostando desse vídeo, dê o seu curtir aí que o vídeo continua agora. E aí nós vamos falar um pouco do mercado acionário. Por que o mercado acionário? Nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe em ações. Então é muito comum as pessoas investirem lá. Aqui no Brasil esse percentual é muito pequeno, não chega nem a 5%. Então temos que olhar lá para fora para entender o que pode acontecer aqui. E aqui eu quero trazer esse gráfico para você, para explicar. Esse aqui é um gráfico então do SPX, a principal bolsa americana, o SP. Um gráfico que cada vela dessa é um movimento mensal. Veja quanto que subiu. Mais de 530%, desde a última baixa aqui, fevereiro de 2009, quando começou o ciclo de alta, até o momento que nós estamos aqui. Eu vou repetir, 532% em 12 anos. Tiveram pequenas correções ao longo do período, mas veja que sempre subindo, mais de 500%. Se nós formos olhar aqui mais recentemente, apenas o ano de 2020, nós poderemos verificar então aqui, desde março, que foi a mínima, quanto que subiu?
Temos aqui também, ó, mais de 90% de alta só de março de 2020 agora para esse recente período de 2021. Significa que se você colocou lá um dinheiro na mínima de março do ano passado, o seu dinheiro já dobrou de valor. Dobrou de valor. E você sabe que a renda fixa não está dando praticamente nada. É baixíssimo. Então as pessoas estão colocando dinheiro. Então está aqui, ó, 12% ou 500% de alta desde 2009. São 12 anos seguidos no mercado americano. O mercado brasileiro foi diferente. Tivemos impeachment, tivemos crise elétrica, tivemos inúmeros problemas no Brasil que a nossa bolsa não acompanhou. Então, desde março de 2020, mais de 90% de alta. Agora é que vem um momento aqui importante para você. Empresas falidas, mal das pernas, trazendo retorno de até 100%. Veja isso aqui. Essa informação é muito interessante. Como que empresas falidas podem trazer isso? Eu vou pegar aqui o tweet que foi colocado aqui pelo Charlie Bilello. Veja o que ele escreveu. Um bom dia para os memes. A AMC, uma empresa falida, subiu 102% em um dia. Eu vou colocar aqui rapidamente o gráfico para que você entenda do que estamos falando. A AMC é uma empresa lá americana. Olha o que aconteceu. Olha que gráfico nós estamos falando. Repara nesse número que vai aparecer aqui. Olha lá, subiu 525% em um dia. Depois ela voltou a subir mais 160%. Depois ela subiu mais 83%. Olha como isso pode acontecer. Isso é uma ação, não é uma criptomoeda. Saiu de 1,69, chegou a bater aqui, ó. Chegou a bater 72%. Ó, 72%, subiu mais de 4.000%. Sendo que um dia, volto a dizer, isso aqui é um dia, chegou a subir 160%. Meus amigos, é essa irracionalidade que nós estamos falando. Mais de 100% num dia, uma empresa supostamente já falida. Nós temos outra também muito famosa nesse mercado, que é a GameStop. Se você nunca ouviu falar dela, eu também nunca tinha ouvido falar. GameStop Corporation é outra que tem essa racionalidade. Olha o que aconteceu aqui. Essa foi mais irracional ainda. Vou colocar o gráfico de um dia. Aqui estamos no gráfico de uma semana, mas vou colocar de um dia para que você entenda o que vem acontecendo com ela. Olha que absurdo. Chegamos a ter aqui aumentos assim, de 90%. Essa irracionalidade, o preço estava lá em 20 dólares, 20, chegou a bater aqui na máxima a 479. É mais uma irracionalidade desse momento. E aí eu faço uma pergunta para você. Se você acha que está no efeito manada, você conhece alguém que comprou ação pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar do mercado acionário, mas comprou pela primeira vez em 2020, ou pior ainda, em 2021, comece a perguntar se você conhece alguém ou se alguém comprou 2020 ou 2021. Essas pessoas podem estar seguindo a manada e não olhando o que está por fora. Qual é o alerta aqui? Aqui é o seguinte, nós vivemos um mundo de ciclos econômicos e o ciclo econômico de alta pode estar chegando ao fim. Por que ele pode estar chegando ao fim? Repare aqui na Bolsa do Brasil o que aconteceu. Investidores e pessoas físicas. Em janeiro de 2020, nós tínhamos 1,8 milhão. Já tinha crescido bastante. Em dezembro, 3,2. Em março de 2021, 3,5. Nós já temos mais de 100% de aumento agora quando eu gravo esse vídeo de hoje. Mas as empresas aumentaram tanto assim? Olha aqui à sua esquerda. Não, aumentaram aí uns 10%. Mas os investidores aumentaram 100%. Será que essas pessoas realmente passaram a conhecer, a estudar realmente de renda variável, se tornarem especialistas nesse mercado? E o Brasil mudou. Agora o Brasil é mercado da renda variável? Pense aí para você entender um pouco mais. Bom, falando agora do mercado de criptomoedas. O que tem acontecido? Um crescimento exponencial em 2020. Nós tivemos moedas subindo mais de 5.000%. Você não leu errado. 5.000%. O Bitcoin, que é a principal moeda, subiu 300%. Vou colocar aqui para que você repare também nesse gráfico o que está acontecendo com essas principais moedas que nós estamos falando. Essa é uma moeda criada de brincadeira, chamada de Dogecoin. Veja o tanto que ela subiu. Ela saiu daqui, ó, valia 8 dólares aproximadamente. 8 dólares, estava estável. De repente o preço bateu aqui, ó. Vamos lá para você ver exatamente nesse valor. Subiu aqui, olha lá, olha o tanto que ela subiu, depois ela recuou novamente. É um aumento absurdo de preço que nós estamos tendo, sem justificativa. Repare o que aconteceu, ela chegou a valer menos. Olha aqui, que absurdo. Impressionante o tanto que subiu aqui o cálculo do market cap da Doge.
Esse aqui é o market cap, não é o valor dela, é quanto que ela vale no mercado. Continuando então, nesse ano de 2021 tivemos um ajuste de preço que deu uma queda de 40% a 80% das principais moedas. Se nós verificarmos aqui o preço do Bitcoin, por exemplo, ele caiu muito nos últimos dias. E aí você vai verificar, então, vamos colocar aqui o preço do Bitcoin aqui para que a gente possa explicar melhor esse movimento que vem acontecendo. No ano de 2021, o que aconteceu então com o Bitcoin? Acho que esse gráfico fica melhor. Esse é o preço dele. Então o Bitcoin chegou aqui a 65 mil dólares e ele houve então uma reversão. Caiu aproximadamente 43 dólares, 43% é o que você está vendo aqui. Só que outras moedas caíram muito mais. Então já houve uma realização. Voltando então para cá. O fim de ciclo de alta não parece ter terminado. Por que não? Os institucionais parecem ainda estar entrando nesse mercado de criptomoeda. Lembrando, veja que depois que os institucionais entram, a população entra na reta final, na última fase do ciclo. Esse é um indício que nós estamos tendo para criptomoedas. Então é momento de entrar? Não sei, aí é com você. Mas vale a pergunta, você conhece alguém que só entrou agora nessa reta final de ciclo em 2021? Fique de olho, se você conhece, fique pensando se você não está sendo guiado pela manada e olhe para os riscos. Por fim, o que pode ou o que deve acontecer? Se nós estamos tendo esse cenário, qual é o risco que nós temos daqui para frente? O primeiro risco é o Fed, o Banco Central Americano, reduzir a compra de títulos. O que é isso? Ele parar de injetar então dinheiro na economia. É o famoso tapering. E o que significa isso? É um alerta com a alta dos preços do ativo. A partir do momento que ele deixa de comprar esses títulos, ele começa então a reduzir a liquidez desse mercado. Reduzindo a liquidez, os preços tendem a voltar para a sua realidade, ou seja, tendem a voltar para a média. E isso vai gerar uma queda nos preços que estão inflacionados. Esse é o primeiro ponto. Alerta conta com a alta dos preços que estão inflacionados. Segundo ponto. Se isso acontecer, vai ser um indicativo que em breve o Fed vai aumentar as taxas de juros. Lembrando que lá está de 0 a 0,25. Isso é um alerta claro com a inflação, uma preocupação. Por que hoje o Fed ainda não fez isso? Porque o desemprego americano ainda está alto. Então a preocupação principal está sendo essa. Mas isso pode mudar nos próximos meses. Quando isso deve acontecer? Essa é a pergunta que vale $1 bilhão. Se você souber, além de deixar o like, deixa aí essa retorno para nós. Vale $1 bilhão. Porque quem acertar essa data vai realmente saber quando que a bolha estoura, quando vai acontecer a virada realmente de ciclo. Por isso, fique atento. E quais vão ser as consequências? No dia que isso acontecer, esse cenário, teremos uma forte migração de recursos para o dólar. Por quê? O dólar ainda é a reserva mundial. O dólar ainda abriga os ativos no momento de risco. Então vamos ter uma crise de liquidez. As pessoas vão resgatar de ativos mais arriscados, como por exemplo criptomoedas, como por exemplo ações, até fundos imobiliários, e vão migrar então para quem? Para o dólar, para poder então ficar na segurança. E aí nós teremos o que? Provavelmente uma rápida valorização da moeda americana, que hoje está embaixo. No dia que eu gravo esse vídeo, 5,4. 5,4. O dólar está muito baixo para o histórico brasileiro. E o que pode acontecer? Uma queda repentina então dos preços do ativo. Por quê? Aumenta a taxa de juros americana. O dólar volta a ser lembrado como uma moeda de confiança. Os recursos passam a se migrar novamente para os Estados Unidos e os ativos começam a perder valor muito rapidamente, provavelmente próximo do que aconteceu em março de 2020. E por fim, na economia, o que vai acontecer? Poderemos ter aí quebra de inúmeras empresas. Meus amigos, por quê? Porque lá nos Estados Unidos as taxas de juros vão aumentar. Vai obrigar os países subdesenvolvidos a subirem ainda mais a taxa de juros, sendo que as economias ainda não se recuperaram. Então veja que essas empresas ainda vão precisar de recursos porque ainda não retomaram e as taxas vão estar mais altas. Muito provavelmente elas não vão conseguir se financiar. E aí o ciclo vira. Entramos para um ciclo de recessão e não mais de crescimento. E esses 12 anos aqui encerra-se então esse ciclo e começamos a perguntar quando será o ciclo da recessão? O que pode acontecer? A parte final do vídeo, como se proteger então? O que você deve fazer? Primeiro, tenha caixa. Aprenda a fazer a guarda dos seus recursos. Não invista tudo. Não esteja alavancado na renda variável.
pense que esse momento pode chegar e ele pode não estar muito longe. Segundo momento, avalie investimento em dólar. O dólar está em 5,04, já chegou a 5,86. Veja como caiu. Isso não deve durar para sempre, pela instabilidade histórica do nosso país. Por fim, avalie metais preciosos. Há como investir em fundos de ouro e de prata, porque os metais preciosos se valorizam durante períodos de crise. E, principalmente, não se deixe levar pela ganância, achando que sempre vai subir, nunca vai cair. Não entre na euforia e nem do FOMO, o medo de ficar de fora. Teve lucro? Comece a realizar os seus lucros, sempre com cuidado. Esse era o vídeo de hoje, um vídeo mais longo. Compartilhe esse vídeo, estude ele em detalhes e avalie você mesmo quanto que você está realmente na renda variável e se esse percentual é aceitável do ponto de vista de riscos. E avalie se estamos ou não numa bolha financeira. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e fique de olho para que, se essa bolha estourar, você não seja pego de surpresa. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.